Boa tarde, a Rádio Inquieta, no pontapé de saída, no Toro Treinador, com o patrocínio da Mustang, a pizzaria Snack Bar. Tenho o prazer hoje de receber na nossa casa Nuno Andrade. E quem é o Nuno Andrade? O Nuno Andrade foi um jovem que apostou cedo no futebol, começa nas camadas jovens do Futebol do Porto, depois tem um trajeto com uma ida à China, regressa, vai para o Felgueiras, vai ao Maria da Fonte. E a minha pergunta agora vai no sentido de, Nuno, há uns meses que não há trabalho futebolístico, como é que tem passado este tempo? Boa tarde, agradecer a oportunidade de estar aqui. Passado tempo com a família, acima de tudo. Desfrutar aqui do nascimento de um filho também, que já tem 1 ano e meio, aproveitar para ver esse crescimento e acompanhar o futebol na medida do possível, daquilo que é também os meus interesses nestas divisões aqui mais próximas. O futebol não é a coisa mais importante da vida. Eu vou mais ao ponto de dizer que o filho que é muito mais importante, que a vida particular é muito mais importante. Mas falta-te esse bichinho? Claro que sim, claro que sim. O treino e a preparação para o jogo são bichinhos que ficam muito agarrados e que fazem falta, como é óbvio. Nuno, como é que tu começas a tua carreira de treinador? Recordo-me que eras um guarda-redes, apareceu uma altura em São Romão e depois, para o meu espanto, ou não então assim apareces como treinador? Sim, foi um percurso muito natural. Eu licenciei-me na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e tive o convite, tive a felicidade de apanhar o professor Vítor Frade, que me convidou. Na altura ele era responsável pela formação do Porto, mais na parte daquilo que era o recrutamento de treinadores, e o professor na altura convidou-me para ir para lá. Portanto, a coisa encaminhou-se assim de forma muito natural e acabei por ficar lá 5 anos. Normalmente o jogador começa nas camadas jovens, nos iniciados, juvenis, júniores, séniores, e tu fazes o trajeto paralelo, mas como treinador. Começas com jovens até que chegares a um ponto de, passa a expressão, aturar os adultos. Há uma diferença muito grande entre ser treinador das camadas jovens e ser treinador de uma equipa sénior, e a responsabilidade ao treinares uma equipa jovem é diferente da responsabilidade de treinares uma equipa sénior? É totalmente diferente. Na formação temos sempre aquela responsabilidade também de formar bons homens. No entanto, e acho que isso abre aqui um tema muito interessante para a nossa conversa, eu acho que o facto dos clubes não valorizarem, e vamos ser muito claros nisso, o facto de toda a gente gosta de ser, ou melhor, nós gostamos de ser treinadores porque também há um retorno financeiro. E é uma profissão que dá muita visibilidade, o futebol tem muita visibilidade, move muitas paixões, por quem está lá dentro, é comum ouvirmos dizer que não trabalham nenhum dia, não é? Porque fazem aquilo que gostam, tanto os jogadores como os treinadores, e quando assim as coisas são mais fáceis. Mas eu acho que na formação, o facto dos clubes não valorizarem tanto aquilo que são os treinadores na formação, e quando eu digo valorizarem financeiramente, eu acho que a pirâmide está invertida. Faz com que eles tenham vontade de sair? De subir, claro. Acho que não tenho dúvidas disso. É possível nós vermos, embora eu seja um treinador novo, estes treinadores mais novos, se lhe perguntarem a eles todos, o objetivo deles é chegar ao profissional. Não tenho dúvidas disso. E acho que se perde muitos treinadores com muita capacidade para estar na formação, porque não conseguem viver daquilo. E acabam por ter que alimentar o sonho nos escalões mais acima, ou no futebol sénior. E acho que o problema passa um bocado por aí também. Quando olhas para embora não tenha sido o meu caso, que eu quando saí do Porto vim para o Moreirense e vim ganhar muito menos por isso. Tu, quando olhas para o jovem nas camadas jovens, sentes a necessidade de ajudar esse jovem a crescer. Sim. Nos séniores, tu olhas para o jogador e sentes a necessidade desse jovem te ajudar a ti a crescer. Parte a parte. O jogador sénior também não é um produto terminado. Apanhamos, hoje em dia é comum ver-se jogadores ainda cada vez mais novos nas equipas séniores,
Desculpa só interromper, mas também vemos nesta altura o jogador prolongar muito mais Também. a sua prestação. Há muita mais, o facto de haver muita mais informação, de vermos exemplos a top dos jogadores a jogar aos 40 anos ao mais alto nível, portanto é perfeitamente normal que isto nas divisões mais baixas também aconteça. É mais fácil para um jovem hoje entrar numa equipa sénior do que era há uns anos atrás, e não é preciso recuar muito, não é preciso recuar ao seu tempo, basta recuar ao meu. Era um bocadinho mais difícil e agora parece-me um bocadinho mais fácil. Há mais abertura, mas também os jogadores mais velhos também aguentam mais tempo. E essa mescla é muito interessante de se ver. Eu acho que das experiências que eu tive, não houve nenhum jogador sénior que recusasse aprender, independentemente da idade. Antes, pelo contrário, os mais velhos são sempre muito receptivos, avaliam-nos muito mais, mas são muito receptivos àquilo que é a nossa mensagem, principalmente quando ela tem coerência, como é óbvio. Porque aí... Olha, ainda tens muita estrada para percorrer. Ainda és jovem, ainda vais perder muitas vezes e ganhar muitas mais, espero eu que sim. Mas tu recordas quando entras no Porto, um mundo diferente? O que é que sentiste naquela altura? O termo comparativo que eu tinha era apenas do meu tempo de quando jogava. E eu, como fiz a formação no Vitória, a coisa não era muito diferente. Era diferente, era a metodologia do treino, isso era diferente, mas isso é com o passar dos tempos e a evolução natural das coisas. Agora, senti que entrei numa casa que tinha uma organização sublime, uma coisa completamente fora do normal para aquilo que... Pedia-se muito que ganhasse naquela casa? Pedia-se muito que se ganhasse. Não a todo custo, como às vezes parece que passa para fora, mas pedia-se muito que ganhasse, era incutido muito aquilo que era o jogador à Porto, a mística que sempre falam no Futebol Clube do Porto. A forma como tinham lá essa informação disponível era interessante. Como é que recebias os jogadores? Todos eles que lá estavam eram jogadores que tinham vontade de jogar no Porto. Sim. Contrariamente àquilo que é em grande parte das equipas séniores, tu tens que ir lá buscá-los e convencê-los a jogar para a tua equipa. Ali não, eles quase que te pediam para jogar ali. Sim, ali é uma base de recrutamento nacional, não é? E cada vez mais cedo, cada vez se aborda miúdos em idades mais novas. Mas sim, é sempre mais fácil, até porque são miúdos, portanto, para eles... Não vai há muito tempo, Nuno, vai há 10 anos, 12 anos. Está muito diferente agora? Eu acho que sim. Há mais milhões agora à mostra de toda a gente? Honestamente, eu acho que está diferente e para pior. Para pior. Num panorama geral. Os miúdos olham para o exemplo João Neves, João Félix, que são contratados por milhões e querem chegar rapidamente a esse patamar. Sim, mas a culpa aí também não é dos miúdos. Acho que é a forma como os clubes também fazem essa gestão. Metes os pais metidos nisso também? Sim, não tenho dúvidas disso. Acho que os pais, principalmente dentro daquilo que é... E os clubes são, naquilo que é a minha leitura, são muito discretos na forma como tentam abordar a ida de um miúdo, neste caso para o Porto, mesmo aqui para o Vitória. Podemos dar esse exemplo, que o Vitória também tem esse recrutamento, certamente. As coisas são feitas de forma muito serena, muito discreta, para conseguirem aquilo que é esse produto, ou seja, o miúdo. E acho que, se calhar por orgulho, os pais dentro do grupo de bares que é o ambiente do treino e do jogo, os pais nem sempre têm a postura correta e pronto, acabam sempre por... o deles é que é o importante e esquecem-se que o futebol é um jogo coletivo. E acho que isso prejudica muito o crescimento de todos os miúdos. Perder um pouco aquilo que era... a condição de competição para fazermos do futebol um negócio dificulta muito a tarefa dos treinadores? Dificulta. Eu acho que ainda não se põe muito nos escalões mais baixos. Até vou mais para aquilo que possa ser a pressão exercida sobre os treinadores para colocar... Eu acho que não. Porque aí acho que não. Acho que os clubes não pressionam a esse ponto porque no universo vamos supor, 25 jogadores por plantel, são muitos jogadores e basta um.
não é? Basta um por época, ou se calhar um de 3 em 3 épocas, ou de 4 em 4 épocas, que cobre o investimento todo. Um que renda milhões, como é óbvio. Mas eu acho que os clubes têm essa paciência, e os clubes de dimensão nacional têm essa paciência. Eu acho é que os pais e os miúdos não têm essa paciência. Não podem ser todos, não vão ser todos, e acho que os clubes passam essa mensagem, mas nem sempre ela é recebida da maneira correta. Vê-se cada vez mais o individual à frente do coletivo, o trabalhar fora do clube e sem a supervisão do clube. Isso cria muitas limitações aos treinadores e aos clubes, porque eu sou da área do desporto, portanto estou confortável para falar disso. Os PTs por fora, ou seja, quando não há, e os clubes têm cada vez mais equipas multidisciplinares a trabalhar com toda a gente e com os miúdos também, quando não há essa comunicação, depois as coisas esbarram, porque no clube se faz um trabalho, fora faz outro. Às vezes nem é o dia desse trabalho, e para quem é da área do treino percebe isso, e isso cria conflitos e afeta claramente o rendimento dos jogadores. Portanto, eu acho que devia haver mais o seu ao seu. Portanto, deixem os treinadores e os clubes trabalhar, os pais que façam o trabalho em casa, que é o que nós temos que fazer enquanto pais. Ora, vamos lá à tua carreira. Sais do Porto, vais ao Moreirense e depois compras um bilhete de carro e vais para muito longe, não é? Vou a Felgueiras como adjunto do Ricardo Silva, e depois vou para a China. 3 anos, quase 3 anos na China. 3 anos na China. Não ficaste com os olhos em bicos, como me dá para ver, mas o que é que mudou? Mudou muita coisa, mudou a paciência, porque é um contexto totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados cá. E eu fui para a China para um clube que na altura tinha descido da primeira para a segunda liga. Nesse momento era uma altura em que havia muito investimento no futebol chinês, em que eram obrigatórios, os clubes eram obrigados a ter, pela Associação de Futebol, eram obrigados a ter escalões de formação, os clubes profissionais. Portanto, eu fui para lá na intenção de construir um departamento de formação a partir do zero. Tudo era desconhecido? Tudo era desconhecido. Não conhecias o vizinho, nem o padre da aldeia? Nada. Nem a pessoa que me foi buscar ao aeroporto. Nem as estradas, nem nada que se parecia. Como é que foi a adaptação? Fácil, por incrível que pareça. Um país magnífico, pessoas magníficas que aceitam muito bem a nossa presença, mas que têm uma mentalidade difícil de mudar. E as pessoas que estavam no clube na altura, que eram responsáveis pelo departamento de formação, foi preciso partir muita pedra. Qual foi a maior dificuldade? Maior dificuldade naquilo que é um contexto que nós não temos cá. As primeiras, eu já nem falo nas viagens, que eram a China é um país tão grande que a primeira viagem que eu fiz foi de autocarro e foram 10 horas. Era tipo daqui ao Algarve e era perto. Portanto, o resto era de comboios ou de avião, era tudo diferente do que aquilo que nós estávamos habituados cá. Mas difícil era eles, na fase que eu cheguei, ainda tinham os campeonatos organizados, era um campeonato muito intensivo, ou seja, nós estávamos 3 ou 4 meses a preparar um campeonato que depois se desenrolava em um mês e que fazíamos uma porrada de jogos, estávamos todos concentrados numa academia e fazíamos numa semana 5 jogos, uma coisa assim. O que é que valia o futebol da China naquela altura? Não percebi. O que é que valia o futebol? Valia o investimento, o louco, valia pela dificuldade, porque o treinador português é muito conhecido por isso, por se adaptar muito bem aos contextos. Desarrascado. Nós tínhamos o material todo que precisássemos, tínhamos os campos todos que precisássemos, tudo perfeito. Não tínhamos jogadores que conseguissem perceber à primeira a nossa mensagem, porque havia muito o transfer daquilo que é o desporto individual, porque é naquilo que a China é muito forte, a ginástica, o ténis de mesa, ou seja, tudo aquilo que era o individual era transportado para o futebol e era assim que eles trabalhavam. Portanto, eles não sabiam fazer o jogo, a parte coletiva do jogo era muito limitativa. E a mensagem, como é que passavas? A língua, como é que era?
A mensagem passava, tinha um tradutor, Não é passava... a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa. Eu tive a sorte de ter um tradutor que gostava muito do futebol e que acompanhava o futebol europeu, portanto ele conseguia perceber que a emoção era importante. Ali tinhas que juntar a língua portuguesa, A língua inglesa. chinesa e a língua de futebol. A que é língua uma inglesa. E a língua de futebol que é específica. Nem em português podia falar porque ele era tradutor de inglês para chinês. Portanto, tinha que Dava um ser em trabalho inglês. terrível para que chegasse lá a informação. Era. E há muita coisa que nós temos cá. O balneário não era comum. Eu só na minha segunda época, já quase a entrar, sim, na segunda época, é que consegui convencer o clube que era importante nós termos um balneário. Porque isso não acontecia. Os miúdos, eles andavam na escola todos na mesma turma, ia lá o autocarro buscá-los, trazia-os para o treino e eles equipavam-se no relvado. Portanto, não havia sequer um balneário. No nosso centro de treinos não havia um balneário. Portanto, depois foi feito lá um pré-fabricado. E para quem é treinador sente que o balneário que é importante. Sim, porque as palestras, tudo aquilo que é... Eles poderem conviver sem o treinador, isso é tudo importante, como é óbvio. É uma coisa que nós estamos muito habituados cá e que lá não existe. Depois aguentaste 3 anos. Aguentei 3 anos. Quer dizer que gostaste mesmo daquilo. Gostei muito. Foi uma experiência que me fez crescer muito enquanto treinador e na altura, venho de férias e há o Covid e eu não conseguia regressar e depois apareceu o comboio do Felgueiras no Campeonato de Portugal e aí essa não podia dizer que não. Realidade diferente. Primeira realidade, camada jovem. Segunda realidade, um país que vê o futebol de maneira diferente e chegas ao futebol português. O que é que encontraste em Felgueiras? Um clube a querer desesperadamente voltar ao patamar a que está habituado, que é o que está agora, portanto, a segunda liga. Mas um clube ainda com muitos traumas. Com muitos traumas, com um estádio magnífico, mas num campeonato muito difícil. Adeptos exigentes? Exigentes, mas um bocadinho ausentes na altura. Não acreditavam não estavam, ainda não havia uma ligação. Eu também entrei a meio da época, portanto, a época não estava a correr de feição e as pessoas estavam um bocadinho mais afastadas. E entramos bem. Mas sentiste que estavas num grande clube? Sente-se a diferença. Principalmente quando se vem da China e não se tem balneário e lá tem-se um estádio. Mas sim, sente-se que é um clube com capacidade para o patamar que está agora, sem dúvida alguma. Depois vais para o Maria. O Maria é um clube centenário que nesta altura está numa divisão que eu digo, e vou pedir a tua opinião, que está numa competição que não é dele. Não é dele. Um clube centenário, um clube especial. É um clube que me marcou muito, mas um clube muito difícil. Muito difícil pelas raízes da Póvoa de Lanhoso. E é preciso perceber-se a dinâmica, porque o clube não é só o jogo em si. O jogo em si. É toda uma região, naquele caso é todo um concelho que tem as suas raízes, tem as suas especificidades. Para quem o Maria é muito importante na Póvoa de Lanhoso. Para quem o Maria é muito importante. Mas é um clube que merece um patamar um bocadinho mais alto. Aquilo que o Maria tem feito nos últimos anos leva-me a pensar que é um clube, eu diria que é um gigante adormecido. Sim, então nesta divisão que está agora na Pro Nacional, com todo o respeito a todos os clubes que estão lá, se olharmos para a classificação, não é o gigante porque não está em primeiro, não é? Mas acho que é o clube que tem mais... Tem mais palmarés. Tem mais palmarés, tem mais história em campeonatos nacionais. Da antiguidade e tal. Sim, exatamente. Mas voltando ao Nuno treinador, 2 anos sem cheirar o relevado. 2 anos sem cheirar o relevado. Estamos à espera de quê? Estamos à espera do projeto certo, porque também não faz sentido nós irmos para clubes só para estar no ativo e não acreditarmos no projeto. Portanto, à espera do momento certo para regressar naquilo que me alimente a paixão, porque trabalhar só porque sim, não. E tu olhas para isto, ou olhas para a atualidade do futebol em si hoje em dia, o que é que tu não gostas? Não gosto do individualismo, daquilo e a nossa sociedade tem sido cada vez mais individualista e o futebol está a ficar contaminado com isso.
essa ânsia de chegar muito rápido ao sucesso, a vontade de querer ser o número um quando há muitos números ainda para subir, dar-se passos maiores que a perna. Portanto, isso é uma coisa que me incomoda no futebol de hoje em dia. Não te parece que se despedem treinadores com muita facilidade? Acho que já foi pior também, mas sim, acho que não se dá tempo. Acho que parece-me que os clubes também nem sempre se preocupam com quem estão a contratar. Porque nós, quando contratamos, eu acho que os clubes, quando contratam um treinador, estão a contratar uma ideia. Deveria ser. Deveria ser, ou pelo menos um treinador que conseguisse adaptar-se àquilo que é a cultura do clube, o contexto do clube. Eu não posso, pegando nos meus exemplos, eu não posso chegar a Felgueiras e querer pôr o Felgueiras a bater bola na frente. Porque o Felgueiras é um clube que sempre pratica um futebol agradável. Eu não posso chegar ao Maria e pôr o Maria a jogar a Barcelona. Não é essa a cultura do clube. Portanto, das duas uma, o clube sabe o que está a contratar e contrata uma ideia, porque é aquela ideia que eles querem ver no clube, ou então o treinador tem claramente que se adaptar ao que tem e àquilo que é a cultura do clube. E acho que isso nem sempre acontece de parte a parte. Portanto, isto há responsabilidades nossas enquanto treinadores e dos clubes quando escolhem. Oh, Nuno, essa alternância constante de equipas técnicas, a saída constante de treinadores das equipas, não faz com que o futebol perca qualidade e que o treinador sinta muita insegurança naquilo que são os seus processos durante a semana? Possivelmente. No entanto, também acho que o treinador está rotinado a isso, não é? Está preparado para isso, porque já é muito comum, já são muitos anos que esta forma de estar não muda. Por isso, o treinador tem sempre as malas meias feitas, não é? Por isso, acho que o treinador tem essa capacidade de se conseguir. Se o treinador tem uma ideia de jogo, mas sabe que essa ideia de jogo é falível. Claro. Há três resultados possíveis. Ele não se agarra muito mais àquilo que é quase a certeza de dizer, pá, prefiro não perder do que sair daqui derrotado, mesmo tentando ganhar, sabendo que na semana seguinte já não vou ser treinador desta equipa. Isto condiciona aquilo que é a qualidade futebolística. Eu acho que nos momentos de decisão e no jogo propriamente dito, nós não pensamos nisso. Eu, pelo menos, não penso. E nós somos pagos também para ser racionais nesses momentos. E temos que o ser. Portanto, não faz sentido. Até porque há muitas variáveis no jogo que nós não conseguimos controlar. Basta estar mais gente no estádio que os jogadores já não nos ouvem. E há coisas que são precisas intervir no imediato, se fosse nesse caso propriamente dito. E nem sempre isso acontece. Portanto, eu acho que o jogo é preparado consoante um objetivo e trabalham todos para o tentar atingir. Agora, mudar a coisa para tentar proteger o meu lugar, acho que isso está intrínseco. Ou seja, e claro que eu, quando assumo um projeto, preparo a minha equipa para jogar de determinada maneira, eu acredito sempre que vou ganhar. Eu, pelo menos, vou para o jogo sempre a pensar que vou ganhar. Eu faço-te a pergunta ao contrário. Não sentes que grande parte dos treinadores hoje em dia estão condicionados naquilo que são as suas opções, porque têm o cutelo mesmo em cima do pescoço? Porque os resultados são muito mais importantes do que o trabalho que é visível durante a semana, em que tu vês qualidade no treinador, mas no domingo acabas por perder por um lance infeliz do jogador, por um lance infeliz do árbitro, por outra coisa qualquer que não tem nada a ver com o trabalho, e o treinador é que vai ser penalizado. Sim, é sempre mais fácil mudar 3 ou 4 do que mudar 24. Sim, mas essa conversa já existe há 20 anos. Mas agora é muito mais vincado. Sim, há menos paciência porque os resultados querem-se imediatos e num contexto de Campeonato de Portugal, por exemplo, que é o contexto que eu tenho mais recente, até tendo em conta a organização do campeonato, a forma como ele é feito, é difícil isso não acontecer. Nós rapidamente estamos a lutar pelos lugares cimeiros e 1 ou 2 jogos menos conseguidos, que a bola vai ao posto e vai para fora e estamos a lutar para não descer. Portanto, é um campeonato muito exigente a esse nível e essa pressão existe, claro que sim. Eu sentia no Maria da Fonte, na última época que estive no Maria, a bola não entrava.
não entrava. E claro que nós começámos a sentir. Eu acho que, se me recordo, perdemos na primeira jornada, depois temos 4 ou 5 empates seguidos. Ganhámos e depois perdemos. Portanto, é muito volátil. O campeonato é muito volátil em termos de classificação e essa volatilidade afeta-nos, como é óbvio. Mas essencialmente num campeonato, como tu dizes, o Campeonato de Portugal, em que todos nós estamos de acordo que é um campeonato estranho, esquisito, em que dessas 5 equipas, em que acaba muito cedo, isto não se muda porquê? Não sei, não lhe sei responder a essa pergunta. E acho que desde que a Liga 3 foi criada, o Campeonato de Portugal perdeu claramente Passou para o segundo plano. alguma importância, mas o Campeonato de Portugal já alimentou muitas equipas de segunda Liga e de Primeira Liga. Quando ele era maior, e não existia a Liga 3, portanto acabava por ser o terceiro campeonato nacional, mas está em constantes reformulações que não dá estabilidade nenhuma a quem lá trabalha, aos clubes, porque não é só a nós, é aos próprios jogadores, está sempre a mudar. Eu cheguei a apanhar o Campeonato de Portugal com 16 equipas. Numa altura que havia a segunda fase. E havia a segunda fase, acho que desciam 3, agora são 14, descem 5, está sempre a mudar. Olha, e o jogador português, na tua opinião, está mais técnico ou está mais mecanizado hoje em dia? Está mais mecanizado. Está mais mecanizado. E as próprias equipas? As próprias equipas. As equipas são cada vez mais parecidas. Ainda hoje vi um artigo num jornal nacional, dá-se muito valor aos números, tem-se pouca paciência com os criativos, dizem que o 10 já não existe, não é? Há dias comentávamos isto com um dos nossos convidados, em que as equipas preocupam-se essencialmente em anular aquilo que pode ser a maior valia do adversário, do que propriamente tentar elas criar dificuldades ao adversário. Sim, porque acho que se dá demasiada importância àquilo que é o que é que eles nos podem fazer. Eu acho que nós, eu pelo menos penso dessa forma, preparamos as equipas para os nossos Estudamos pontos, muito o adversário e, em primeiro lugar, de treinarmos a nossa equipa. de olharmos para nós próprios e de pensarmos o que é que são os meus pontos fracos e, mediante a forma deles jogar, onde é que nos podem ferir. E anda-se muito à volta disso. No entanto, eu acho que também é um bocadinho fruto da pouca imprevisibilidade que o jogo começa a ter. Os jogos são muito iguais, as equipas são muito iguais, não se tem paciência para o jogador mais criativo porque arrisca mais. Já não existe. O 10 não existe. O 10 de antigamente não existe. Não existe, também não se tem paciência porque na bancada subia, porque o treinador tem a faca encostada ao pescoço e se calhar também não tem essa tolerância. Eu continuo a defender esse jogador e esse futebol. Eu acho que o jogo é demasiado aleatório para nós controlarmos o que quer que seja. E são 11 jogadores a tomar decisões, mais 11 adversários, e nós não conseguimos controlar tudo. Nós não conseguimos estar dentro da cabeça de ninguém. Nós conseguimos é dar um cunho e ter um caminho em que todos vamos seguir este caminho, é esta a ideia, mas a imprevisibilidade tem que aparecer. E cada vez menos, e começando na formação, ela desaparece. Desaparece por esta obsessão com os números. Estava-lhe a dizer que vi um artigo hoje no Jornal Nacional, já nem me recordo qual é, que o Bernardo Silva era o jogador mais lento da Premier League. O que é que isso interessa? Porque é que interessa a velocidade máxima do Bernardo Silva? Se faz as coisas bem feitas. Se é um jogador extremamente inteligente e extremamente criativo e que consegue resolver o jogo de um momento para o outro. Não interessa. Eu acho que a maior parte das pessoas olha para aquilo como negativo, não é? A velocidade, acho que era um 29,4, qualquer coisa. Também é pequenino, não pode correr muito, não é? É um jogador diferente, é um jogador com um perfil completamente diferente, é um jogador que não faz ginásio, ele próprio admite isso, não é? Portanto, e há cada vez menos espaço para esses jogadores e mais espaço para aquilo que é o mecânico. Nuno, achas que o adepto continua a gostar do seu clube, mas está a gostar menos do futebol? A maneira como o futebol lhes é apresentado? Fastidioso, triste?
Sim, acho que se calhar fazem menos sacrifícios para ir ao estádio, porque está a chover, porque o jogo já sabem o que vão ver. Já sabem o que vão ver. Embora aqui Isso seja, é preocupante. aqui é um bocadinho difícil e sendo eu de Guimarães é um bocadinho difícil. Sim, no Vitória é um bocadinho à caso, parte. Um caso à nisso, parte. Um caso à parte. Mas sim, acho que as pessoas já sabem para o que vão e se calhar preferem fazer outra coisa. Essencialmente, o futebol hoje em dia não vive do espetáculo que vivíamos há uns anos atrás, sem querer ser saudosista. Mas o que é importante para ti hoje em dia, olhando para aquilo que é o trabalho que a equipa apresenta durante o jogo, é muito mais importante tu manteres o equilíbrio, já há bocado falámos nessa situação, o equilíbrio da tua equipa, ou então dar-se espetáculo para o público, partires para cima do adversário, tentares ganhar o jogo? É, a ver, eu considero-me um treinador, se calhar às vezes demasiado emotivo. Eu acredito sempre que é possível. Dentro daquilo que é o controle que eu consigo ter. E das armas que tens. Se houver, tem que haver sempre esse equilíbrio. E acho que nós temos essa capacidade, às vezes, com palavras, de catapultar uma equipa para resultados melhores ou para dar a volta a um resultado. Há essa possibilidade. No entanto, quando não se pode ganhar, que não se perca. Bruno, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Já te fiz há bocado a abordagem mais ou menos desta pergunta, mas quero que fique vincado. Que Nuno é que vamos ter para a semana? Vamos ter o mesmo Nuno, paciente, à espera do projeto certo para voltar. Não estou minimamente preocupado com o tempo que possa demorar, mas quando entrar vai ser para uma coisa que me agrade e que me preencha e que me faça neste caso perder o tempo o tempo precioso que eu tenho com o meu filho e com a minha mulher para regressar. Estamos a entrar numa fase de que começam-se a tomar decisões, não é? Sim, também. Nuno, obrigado pela disponibilidade que tiveste com a Rádio Inquieto para conversarmos um bocadinho da tua carreira de futebol. Isto foi um patrocínio da Pizzaria Mustang com a Rádio Inquieto, na Hora do Treinador. Boa tarde.